Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos novamente na 10ª webinar sobre o mercado de algodão e sobre as lavouras de algodão que nós estamos fazendo. Vamos começar com o Thomas, que ele está, como se diz, convalescido e precisa descansar. Então, nós começamos com o Thomas para ele nos dar alguns feedbacks como está o mercado na China e, posteriormente, nós já continuamos aqui. Boa noite, Thomas, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo a todo mundo. Muito obrigado por ter me convidado. Vou ser breve, tentando ser breve, como sempre, sobre a situação na China. Está aberta. Dá para ver a apresentação? Dá para ver? Ou, ainda não, Thomas. Então tá bom. Ainda não apareceu. Não apareceu? Já liberei o compartilhamento. Funciona agora ou tenho que recomeçar? Não apareceu nada ainda, Thomas. Vou tentar novamente. Agora, começou. Agora, então tá bom. Perfeito. Então, tá aqui. Ótimo, perfeito. Está em tela. Está em tela. Então, muito bom. Vou falar rapidamente sobre a situação na China. Primeiro, sobre a situação geral, depois, especificamente, sobre a situação de algodão. Ultimamente, temos ouvido bastante notícias mais ou menos ruins sobre a economia na China. Tem gente que está falando que vai ter uma nova revolução cultural, que o governo vai acabar com a economia privada, que vai reestatizar tudo. É um fato que tem bastante intervencionismo do governo ultimamente. Pessoalmente, eu não acredito que vamos ter uma nova revolução cultural e também não acho, de verdade, estou convencido que o governo não vai acabar com a economia privada. Eu vou explicar por quê. E segundo, o crescimento econômico continua, mas está claramente desacelerando. Não estamos mais vendo o boom que vimos no início deste ano. O intervencionismo é um fato, né, que o governo introduziu controles e restrições contra o colecionamento de dados por firmas privadas, destruindo bilhões de dólares de valor na bolsa. Eles também proibiram o ensinamento privado para fins lucrativos, o que também custou na bolsa outras bilhões de dólares. Também introduziram restrições contra a listagem de ações de firmas chinesas nos mercados norte-americanos, o que também deixou uma impressão bastante negativa. E, afinal, em geral, a retórica, ultimamente, nos últimos 6, 12 meses, foi sempre mais e mais a favor de igualdade e não de crescimento. A razão para esse intervencionismo, na minha convicção, não é ideologia, mas é simplesmente populismo. O Sr. Xi quer manter-se presidente para mais 5 anos ou até a vida. Ele quer ser popular. E o chinês normal não gosta que a educação dos filhos custa tanto. O chinês normal também não gosta do poder dos monopólios e também não gosta da inigualdade crescente na China. E, apesar do governo não depender de eleições democráticas, o governo realmente tem medo de inestabilidade. Eles querem fazer tudo para manter a população mais ou menos contenta. E, finalmente, a terceira razão para esses interventos na economia é que o governo não quer centros alternativos de poder. E alguns empresários, especialmente o senhor Jack Ma, ficou poderoso demais, inclusive podia virar-se um rival político ao senhor Xi. E isso na China
geralmente não funciona. Para ilustrar a inigualdade na China, um país nominalmente comunista, a igualdade, o mapa está indicando o Gini coeficiente. Esse Gini está indicando que a inigualdade na China é pior que na Europa Ocidental, pior que no Canadá, um pouco melhor que no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas a China, nesses dias, é muito mais inigual que a Alemanha ou o meu país, a Suíça. É claramente, para um governo nominalmente comunista, isso põe um problema de propaganda. Mas, apesar disso, como já indiquei, uma revolução cultural, uma volta a uma economia estatista é improvável. Antes de mais nada, o governo quer manter a estabilidade. E não só o governo, mas acho que todos os chineses sabem muito bem que no passado, quando a China sofreu de guerra civil, invasão ou a revolução cultural maoísta, a economia foi miséria. Todo mundo ficou pobre. E agora, o nível de vida geral na China é mais ou menos aquele do Brasil, ou até um pouco melhor, né? Ninguém quer arriscar isso, especialmente não o governo. Então, uns experimentos, uma revolução verdadeira, acho seria perigoso. E, especialmente, é um fato que a classe dirigente na China está aproveitando do sistema atual, né? Mais ou menos 100 deputados, ou até um pouco mais, os deputados do parlamento chinês são bilionários em dólares americanos. Nos Estados Unidos não tem ninguém. Acho que a fortuna média da vanguarda do proletariado na China é bem superior à fortuna média do Senado norte-americano. E o vice-primeiro-ministro Liu He, que é o conselheiro econômico número 1 do presidente Xi, ele indicou semana passada que o governo vai manter uma ênfase no desenvolvimento do setor privado, porque a economia privada contribui mais de 50% da receita fiscal, 70% da inovação tecnológica, 80% do emprego. Então, isso eles não vão arriscar. E falou isso. Na verdade, eu tenho a impressão que o governo foi surpreso pela reação violenta do mercado. O problema sempre numa ditadura é que o chefe só recebe boas notícias, né? Então, se ele tem algumas ideias de propaganda populista, ninguém vai lhe dizer, toma cuidado, isso o mercado não vai gostar. Então, eles falaram, e depois o mercado reagiu, e agora estão tentando de minimizar os desgastos. Mas é típico para um sistema autoritário. O crescimento na economia continua, mas não é mais o boom que vimos no primeiro trimestre. É claro que a base de comparação também não é mais a mesma. O comércio exterior, por agora, continua muito forte. Exportações e importações crescendo fortemente. Os últimos números que foram de agosto mostraram realmente que um crescimento quase dramático, especialmente para a importação, que cresceu mais que a exportação nos últimos meses. O nível de preço na produção está aumentando rapidamente. Mais ou menos 10% ano por ano, o que está indicando que a economia geralmente está trabalhando com lucro. Até agora, a inflação do consumidor não seguiu. Esta tabela está indicando que o
a inflação do consumidor aqui e do produtor aqui. Então, dá para ver uma inflação dos preços de produção de 9,5%, só tinha por consequência 0,8% de inflação de consumidor. Uma razão para isso é que a escassez de comida, especialmente de porco, parece que foi resolvida. O sujeito do mercado de algodão não tem mudança drástica desde a última reunião da AMPA. Esse gráfico está indicando as bases, as indicações básicas: produção, consumo, importação e estoque final. Dá para ver que já tradicionalmente o consumo, barra vermelha, é sempre maior que a produção. A China estruturalmente deve importar algodão, não tem jeito. E, digamos, essa diferença entre consumo e produção, na média, é ao redor de 2 milhões de toneladas, o que também é a previsão do USDA para a importação deste ano 21-22. Mesmo com a importação de 2 milhões de toneladas, os estoques finais vão se reduzir um pouco. E além das importações de algodão, é importante notar que a China continua sendo o maior importador de fio no mundo. A China importa 2 milhões de toneladas de fio por ano por ano, já 6 ou 7 anos. A maior fonte sendo o Vietnã, mas também a indústria na Índia, no Paquistão, no Uzbequistão, estão vivendo muito bem com as vendas para a China. Enquanto a indústria têxtil, eles continuam rodando bem, a fiação roda a plena velocidade, mas a economia da tecelagem não é mais tão boa do que foi. Parece que, talvez, em função também das dificuldades na logística, as exportações de tecido, de roupa acabada, um pouco menos rápida do que foi. E, em consequência, os estoques de fio, especialmente de tecido acabado, estão aumentando, de uma base baixa. Esse gráfico está indicando a taxa de operação da fiação média na China. Dá para ver que ainda estamos em níveis recordes. É verdade que só é 60%, mas esse 60% é 60% da capacidade teórica. Basicamente, nos últimos 6 ou 7 anos, nunca vimos uma utilização de capacidade maior do que vemos agora. A fiação está indo bem e do que ouvimos dos nossos clientes, eles estão contentes com os negócios, estão lucrando bem. A tecelagem, um pouco menos. E especialmente nas últimas semanas, dá para ver, né, a taxa de operação da tecelagem piorou. Thomas, Sérgio Benevides, desculpe aí, por favor. Sim, Sérgio, por favor. Pode voltar aí, 2. Talvez esse gráfico sobre a taxa de operação da fiação, quando você fala que está 63% mais ou menos aí. Sim, é isso. Essa outra capacidade ociosa, então em torno de 37%, ou esse maquinário já não existe mais na China, foi transferido para Vietnã, Bangladesh? Não sei, francamente não sei responder. Mas esses 30% de capacidade teórica realmente não existe mais de fato. Tem que ser, ou seja, obsoleto, ou seja, já está sucata, ou seja, foi transferido a um outro país, eu não sei. Tá. Agora sim, mas eu acho que transferência
é menos provável do que eu vi ultimamente. Os investimentos no Vietnã, especialmente na fiação, foi sempre de maquinário novo. Tá, e quanto à questão da queda da tecelagem, talvez essa questão da dificuldades logísticas, mas não exporta também fios, lá, não exporta, desculpa, também outros confeccionados, o tecido caiu, é estranho, né? A gente não tem uma explicação maior um pouco, né? Acho que a China exporta relativamente pouco de tecido. Eles exportam tecido, mas a exportação de roupa, home textiles é muito mais importante que tecido cru. Thomas, sobre a questão da sustentabilidade mundial do planeta, a gente acredita que o consumo maior do algodão vai subir a médio e longo prazo, muito em função dessa questão sustentável. Não se fala nada aí na China sobre isso? Se fala. Na China, inclusive, tem varejistas especializados que estão vendendo produto orgânico, produto sustentável, etc. Eles têm clientela, sem dúvida alguma. É porque a gente nota, por exemplo, aqueles gráficos do passado sobre o consumo de sintético cada vez aumentando no mundo, e entre 2004 a 2020, agora 2021, o consumo de algodão variou de 22 milhões para 27, agora 27 milhões de toneladas. E a gente acredita que a médio e longo prazo deve chegar a 30 milhões ou mais em função da sustentabilidade do algodão, que é biodegradável versus o sintético. Espero que tenha razão. Eu duvido um pouco, porque o preço de poliéster é tão barato. Hoje em dia, na China, a fibra poliéster custa um terço do preço do algodão. 35%. Obrigado. Então, aqui, o estoque de fio acabado permanecem a nível muito baixo. Estoque de tecido já não mais tão baixo assim. Ainda não tão altos demais, mas não é mudou. Afinal, fora da oferta e demanda, o que está influenciando o mercado chinês, é claro, é a atividade da reserva do Estado. O tamanho exato da reserva está desconhecido, está considerado um segredo estatal. Mas estamos estimando que é mais ou menos 3 milhões de toneladas. Uma parte disso sendo algodão importado, uma parte sendo algodão nacional chinês. Agora, nestes dias, nestes 3 meses de julho, agosto e setembro, eles estão vendo ativamente. E as ofertas, cada dia, estão vendidas a 100%. Dá para ver essa gráfica. Cada dia, qualquer tonelada oferecida da reserva está vendido. Essas vendas, por agora, são 100% algodão nacional chinês. Barra vermelha é algodão Xinjiang, barra azul, barra do interior da China. Eu acho que a reserva vai ser compradora nos próximos meses, seja no mercado nacional, seja no mercado de importação. Foi, inclusive, o presidente mesmo, Xi Jinping, que falou que quer fortalecer a capacidade de manter reservas para melhor estabilizar os mercados. Isso é um sinal muito claro que eles não vão reduzir as reservas mais. Qualquer quantidade que estão vendendo agora, eles vão comprar. Quanto disso vai ser no mercado doméstico, quanto vai ser na importação, eu não sei. Uma parte, sem dúvida, vai ser algodão norte-americano, sempre por razões políticas. Isso basicamente já é tudo. Finalmente, novamente, quero repetir, eu não vejo uma revolução cultural, não vejo que vão acabar com a economia privada, mas é um fato que tem mais intervencionismo e também acho que o crescimento vai ser um pouco menos dinâmico no futuro do que vimos nos meses passados.
Muito obrigado. Thomas, por favor, só mais uma pergunta aqui. Por favor. O gargalo logístico que a gente está vendo no mundo, aqui no Brasil, alguns falam que vai perdurar até o final do segundo semestre de 2022. Aí na China também fala um pouco disso? Isso realmente é um grande pesadelo por todo mundo, seja na exportação, seja na importação também. Normalmente, no passado, um container de algodão brasileiro levou uns 40 dias para chegar na China. Agora são 60, e de vez em quando até mais. É completamente imprevisível. E alguém tem que financiar isso. Se a fiação abre uma carta de crédito, precisa um mês a mais, isso custa. Eles odeiam isso. E acho que aquela opinião que vai demorar até 2022, talvez até a segunda metade de 2022, eu acho muito possível. Muito possível mesmo. Obrigado. Ok, obrigado, Thomas. Só uma pergunta, Thomas. Quando você mostra aquele gráfico para nós lá do consumo, da produção da produção de algodão na China, Esse aqui, né? Isso, da quantidade de importação, nós vemos aqui que quase eles têm aqui, eles falam em quase 8 milhões de toneladas de estoques. Um pouco menos, né? Eles têm eu diria que eles têm ao redor de 3 milhões na reserva e talvez uns 4,5 no mercado livre. Assim, 4,5 que você fala que está na mão dos industriais e os 3 milhões na reserva. Não necessariamente dos industriais, mas dos traders, dos locais, do mercado livre. Muito bem. Muito obrigado, Thomas, pelas suas palavras. Ok. Então, se não tem mais perguntas, eu vou me despedir. Muito obrigado a todo mundo e boa noite. Ok, obrigado. Boa noite. Ok. Oi, Thomas. Obrigado. Agora vamos passar para o Miguel Fals, para ele nos dar aí um panorama, como a ANEA está vendo as questões de exportação de algodão e as questões de contratos, como é que está performando esse mercado. Perfeito, Paulo. Vou dar uma rápida apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Estou conseguindo ver? Ok, ótimo. Tela ampla. Ok. Bom, boa noite a todos. Paulo, obrigado pelo convite para a ANEA estar presente aqui nesse webinar novamente. Eu vou tentar ser breve e falar sobre como nós estamos vendo a questão das exportações. Eu primeiro trouxe um quadro que é o que aconteceu nos últimos 25 anos em termos de produção, consumo, importação e exportação. A importação sempre é muito baixa, o consumo está estável nos últimos anos e, à medida que a produção aumentou, nessa faixa azul de cima, a gente vê que as exportações aumentaram. Então, hoje já existe um descolamento grande entre a produção para abastecer simplesmente o mercado interno, mas também para atender o mercado internacional, como a gente tem visto. Nos últimos 2 anos, as exportações, no ano passado nós fechamos com 2.400.000 toneladas contra 1.910.000 no ciclo anterior. Nesse ano, a gente já tem 112.000 toneladas exportadas em julho e agosto. Em setembro, até sexta-feira da semana passada, foram mais 46.700 toneladas. É possível que a gente chegue a 100.000 ou algo próximo disso, ou além disso, nesse mês de setembro. A estimativa de exportações para esse ciclo está em 1.800.000 toneladas. Na ANEA, nós já fizemos uma redução. A gente está vendo que existe uma quebra da safra por um lado, os preços internos muito fortes, então
as exportações devem ficar, a gente acredita, no máximo nesse montante. E daqui a pouco nós vamos falar também da questão logística que pode afetar esse número. No ano passado, a distribuição das exportações, 30% no ciclo passado foi para a China, 16% Vietnã, 12% para o Paquistão, Bangladesh, Turquia e Indonésia. Esses são os principais mercados. No início desse ano, ainda é um pouco cedo para analisar os percentuais, mas isso a gente fez de qualquer jeito, ainda o Vietnã aparece como principal e a China com um volume um pouco baixo. Mas, como eu disse, esse volume dos primeiros 2 meses ainda é relativamente baixo. Isso, com o tempo, a gente deve chegar em alguma coisa parecida de distribuição das exportações nos mercados, como é que foi da forma do ciclo anterior. Quanto aos principais concorrentes produtores de algodão, rapidamente, o Thomas já falou muito da China, mas ela vai ter uma safra um pouco inferior à safra do ano passado. Os Estados Unidos vai ter uma safra da ordem de 4 milhões de toneladas. Na semana passada, eles aumentaram essa previsão do volume. Para vocês terem uma ideia, o rendimento aumentou um pouco nos Estados Unidos. Vocês estão falando eu botei 1.000 toneladas, mas são 1.000 quilos por hectare, bem abaixo do brasileiro. A Austrália, ela deve ter uma safra muito grande, a gente está falando mais de 1 milhão de toneladas, 100% exportado. E eles têm também uma produtividade muito alta de 2.100 quilos por hectare. Isso é importante porque o algodão brasileiro concorre diretamente com o algodão australiano, embora ele seja de uma qualidade, na média, superior, mas pela impossibilidade deles estarem exportando para a China, eles estão vindo em cima dos mercados que nós temos conquistado esses últimos anos a duras penas. Ainda deve manter sua produção no mesmo nível, por volta de 6.200 toneladas, e o Paquistão deve aumentar um pouco, mas o aumento representa 45% do consumo deles e vai continuar sendo um mercado importante para as exportações brasileiras. Falando um pouco do mercado internacional, de novo, a China, o Thomas já falou bastante, a relação da China com os Estados Unidos e com a Austrália estão afetando diretamente o mercado de algodão e a nós também, porque nós estamos aí no meio dessas questões que estão envolvendo esses países. As reservas realmente já têm um volume importante que foi vendido até agora e a China realmente começou as novas aquisições. A gente já viu a semana passada a China presente na compra do algodão americano. A gente não tem os dados, mas a gente acredita que também ela já existem nos livros compras importantes do Brasil também. O que a gente observa nos demais mercados consumidores, o consumo vem aumentando graças à recuperação das economias e à vacinação que já está bem adiantada no mundo. Porém, a dúvida que surge é que se essas compras são compras defensivas para garantir um suprimento em função da situação logística mundial, ou se essa demanda é efetivamente real e vai se manter nos próximos meses. Isso a gente vai ver adiante, mas que ela está presente, que ela é forte, isso é inegável. E a questão da logística, o que está acontecendo, os fretes marítimos estão em alta, a gente já começa a observar muitas colagens de navios de uma semana para outra, e alguns cancelamentos. Simplesmente o booking, você tem o booking, ele é cancelado, e você fica na expectativa de ver quando é que você vai conseguir embarcar aquele lote. Essa situação não acontece só no Brasil, a gente viu isso na Austrália no primeiro semestre, a gente está vendo na Argentina, é uma situação mundial. Isso, para efeito de mercado, ele força que o basis, na origem, ele esteja pressionado para baixo e no destino para cima, porque esse custo adicional que está acontecendo em todo o processo de mandar o algodão daqui para o destino, ele tem que se refletir no basis. Então, esse basis está aumentando, o mercado deve se ajustar, mas essa é a tendência que a gente está vendo, um basis nas origens
pressionado para baixo, um basis no destino pressionado para cima, enquanto durar essa situação. A gente recebeu a notícia que, só para vocês terem uma ideia, em Los Angeles existe uma fila de 54 navios, containers, esperando para atracarem, para poderem descarregar e carregar a carga. E a conclusão é que nós estamos vivendo um verdadeiro caos logístico e que a situação ainda deve piorar antes de melhorar. Tomara que para o segundo semestre do ano que vem as coisas melhorem, porque é possível que o Brasil tenha uma safra maior, e com uma safra maior e com esse caos existente, não vai ser fácil cumprir com os objetivos de exportação esse ano, e se essa situação continuar, o ano que vem também. Eu trouxe como exemplo a evolução de um custo para você levar um container de 40 pés de Xangai para Los Angeles. Essa foi uma publicação da Jerninger essa semana. Em 2020 custava $2.000. Esse preço hoje está perto de $30.000, você levar um container da China para Los Angeles, em função desse congestionamento de carga, congestionamento de terminais, congestionamento de navios. E por que isso nos afeta? Porque todo o mercado de containers é interligado. À medida que as companhias de navegação estão vendendo essas viagens nesses preços e ganhando muito dinheiro, eles querem tirar os containers das outras vezes e colocar onde é mais lucrativo. Nesse exato momento, a demanda americana é muito grande, eles têm um Thanksgiving pela frente, eles têm o Natal pela frente e as prateleiras não estão cheias como deveriam estar. Então, eles estão desesperados. Esse é o preço do que a gente chama de mercado spot, o mercado disponível no momento. Eles pagam qualquer preço para levar os produtos para lá e poderem vender na época de vendas do fim do ano. Então, isso está afetando o mercado como um todo, de todas as mercadorias, e particularmente no nosso caso também, nós estamos sendo afetados por isso. Eu trouxe aqui a evolução do preço do algodão, do contrato de dezembro. A gente vê que na época da pandemia esse preço caiu na casa de 55 centavos e ele veio evoluindo durante o tempo e chegar hoje perto de 93 centavos. Então, realmente o preço do algodão teve uma recuperação, o que ajudou muito a indústria, ajudou muito o mercado como um todo. E também, como uma forma curiosa, eu comparei o preço do algodão com o preço do petróleo, o West Texas International, que é a linha azul. Então, a gente vê uma correlação forte entre o preço do petróleo e o algodão. E por que o petróleo? Porque o poliéster, que é o nosso principal concorrente, vem do petróleo. Então, o preço do poliéster com o qual nós concorremos, o aumento ou a diminuição do preço do algodão, a médio e longo prazo é muito correlato com a matéria-prima do poliéster. E, para concluir a questão dos preços, eu comparei aqui o preço do Exalc, o preço interno do algodão, na linha azul, dolarizado, é a cotação do Exalc dividido pelo câmbio, sem nenhum ajuste de bases ou coisa parecida, comparado com a cotação do algodão no contrato de dezembro também de Nova York. A gente também observa uma correlação muito forte. Em alguns momentos, a diferença aumentou muito, em alguns momentos ela se fecha. Nós estamos já em plena safra. A tendência, o natural numa safra normal seria que os preços se aproximassem mais do que estão nesse momento, mas a gente está vendo que isso está difícil em função das circunstâncias, em função do momento, em função do que está acontecendo. Isso é o que eu tinha para falar, Paulo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado, Miguel, pelas suas considerações. Muito bom aí. Foi bem elucidador, elucidou muitas dúvidas e a gente está vendo aí as dificuldades que nós estamos tendo aí na questão de frete marítimo, containers, e é uma verdade. Eu vou passar agora para o Bill Ballender e, posteriormente, eu vou fazer os comentários sobre as falas de vocês e as perguntas, tá bom? Obrigado, boa noite, Bill. Good evening, and thank you. Let me just share my screen.
Okay, can you see that? All good? Sim, está aparecendo. Great. Okay, so as usual, I'm going to talk about where we've come from, where we are, and where we're going in the context of Brazilian cotton. And what I really want to focus on today is the basis scenario, and in particular the basis as it relates to the origin in Brazil, because of course that's what will affect the Brazilian farmer the most. We're in a very high basis environment right now. You have US 31.336 trading at very high levels, driven probably by the demand from China in recent weeks. We saw last week a significant purchase of US cotton from China. So that basis is leading the way. Brazilian is also at a pretty high level at the moment. And that is both a function of the high basis for US cotton, which is the major competitor for Brazil, but also a function of the lack of supply today from Brazil. We all know that the production, as shown just now by Miguel, is lower this year than last year and lower than it will be projected to be next year. So that restricted supply has also had an impact. The West African and the Indian are trading at a discount at the moment. And in particular, the Indian is starting to fall. And what we have seen the first signs of is both the Indian and Pakistani prices locally start to really come under pressure now as their harvests arrive. And that will have an impact on demand for Brazilian cotton, because in particular, Pakistan was a huge destination last year for Brazilian cotton. The famous MSP in India, which is the minimum support price in India, is not in play today because prices are so high that Indian cotton should come onto the free market and not go into government warehouses. So that again is a little bit of a red flag for basis going forward. There's a big supply of Indian cotton around the corner, and it's not going to the government, it's going to come into the free market. Just quickly talk about where we are right now in terms of the WASDE report. Again, I think Miguel touched on it. The US production was raised significantly, and I would say above expectation. What this means is that the yield they are currently using for US production in the WASDE report is probably as high as you can expect it to be. It's the second highest yield on record for the USA, and I would not expect any big surprises now with higher US production. We've got a pretty full US production number out there. They lowered Indian production slightly. We think there might be the possibility to raise that a little bit. And I think quite significantly, they brought down Chinese stocks. And just to touch on what Thomas said, he showed a graphic where it was, you saw the level of stocks in China. And Paolo, you talked about that. The level of stocks is high in China, but what they have not done is raise imports at all in China. And I think there is the possibility that Chinese imports might be raised, even though stocks are so high in China. And they also raised consumption in Bangladesh. They kept Vietnam consumption the same. Again, looking at these global logistics, looking at the statistics of imports into those countries, I'm not sure that's correct. I think we might see imports come in a little bit lower in those countries. But broadly speaking, I don't think we're going to see any surprises from here. I think the WASDE report that we had on Friday was fairly full. I don't think there'll be any great surprises. And so basis is quite finely balanced now. It's high. The question is, will it remain high? So let's look at
what will affect the evolution of basis going forward? It's very simple. Basis is a reflection of supply and demand for cotton globally. When we look at what is going to affect the demand, we can talk a little bit about the price of cotton versus the price of polyester or man-made fiber. And I think that's important to have a look at. We also must take into account that the variants of COVID are affecting certain destinations. And when you look at Ho Chi Minh City in Vietnam, that's just coming out of a big, big lockdown. And again, I'm slightly surprised that the consumption and imports in Vietnam are being held steady when, frankly, I think we might see them go down a little bit because mills around the Ho Chi Minh City area have been running at very, very reduced capacity recently. Then when you look at the supply of cotton, we are about to enter the very important harvest period for the USA, for India, and for Africa. That means there will be a large amount of cotton coming onto the market, in particular from India, where the government will not be there. And I think that's quite an important supply effect. And of course, I will also, as with the previous two speakers, touch on the logistics, which is, I don't think I've ever seen logistics in quite such a mess as they are at the moment. And then, of course, looking further forward, you have Brazil and Australia coming online next year in 2022, both with very big crops. So there's a big supply coming onto the market over the next 12 months. But first, let's have a quick look at the demand side, cotton versus man-made fiber or polyester. On the left, you can see through a graphic that polyester prices and viscose prices have remained pretty steady recently. In fact, they came down off their highs. Cotton has kept going up. So that is not in favor of cotton consumption. And when you look at the ratio of polyester staple fiber versus cotton, again, cotton is not favorable today. So there is a red flag there with regard to the blend between cotton and polyester fiber. That's on the demand side, which I think is very important. I've spoken about the supply of cotton coming, but what I want to touch on here is, I think, Miguel referred to it as chaos. I refer to it as a mess. You have on the left-hand side, that is the delays into Los Angeles. Again, Miguel talked about the delays at the moment being over 50 days. It's been like that for a long time. And there is an enormous amount of freight going into the US. That has resulted in these container rates going up to $20,000. Miguel said 30,000. Those are extreme levels of container freight. And just to put it in perspective, the voyage time from Brazil to Asia has increased. That means a container spends longer on the water, earning no extra money for the shipping line. But when it gets to Asia, when it gets to China in particular, that container is worth $20,000 to $30,000 for a voyage to the US. It is going to be increasingly difficult to get containers to Brazil. And I think that will have a negative effect on basis going forward, because as the shipments get delayed, as people have problems with customers, I think it will affect demand. So I think this is a really significant factor. If you were a shipping line, you would not want your containers anywhere else than in China going to the US or going to North Europe. So does this mean that basis is going to weaken? Well, we have more supply coming online. We have some question marks about COVID. We also have a little bit of a distortion on the pipeline in demand, in that buyers have been buying not only to feed demand, but also to put commodities such as fabric or yarn or garments on the shelf, because those shelves were empty. So my worry is that when the shelves fill up,
that portion of the current demand falls away. And I think that's a risk to demand as well. Global logistics is a disaster. We've talked enough about that. And I think the combination of all of this, you may not feel it at destination at first, but you might feel it at origin. And my concern is that in Brazil, we'll start to feel the effect of all this disruption on the basis at origin. And I think there is a risk to the downside for basis. Of course, you're all asking, well, that's all great, but what about fixed price? So just very quickly touch on fixed price. One quite bullish factor at the moment is the number of on-call sales that exist against the December, the March, and the May contracts. They're at very high levels, as you can see from the graphic on the left. What that means is that when mills come in to fix, then the merchants will be buying futures, and that could be a good supportive piece of news for ICE. However, on the flip side, you have the speculator, who is very long cotton, not at a record long yet, but very long. So if for any reason, and that could be a macroeconomic shock, it could be a strategic move away from certain commodities, if the speculator decided to sell out of their long position, that would have a negative impact on ICE. So in conclusion, I'd say there is a lot of uncertainty around logistics, a lot of uncertainty around demand at the moment. But what we do know is that supply will increase over the next 12 months. There's a big question mark over China and what they will import. And I think that's a key component, but there's always a question mark over China. So it's not one we can answer. All in all, I think basis might come under a little bit of pressure going forward from here. Not yet, but going forward from here, it might come under a little bit of pressure. And let's remember, we are right at the top end of historical basis levels right now. The on-call sales report certainly could provide some support to ICE from a flat price point of view, but the specs are very long. And this final graphic I show you indicates to you, I think, how hard it is to predict fixed price, flat price. And I think we should not overestimate our ability as cotton traders to predict what will happen in terms of price direction. This is an overlay of the direction of ICE. So you have the actual ICE level versus the spec position, the speculative position. You can see that when the spec gets long, ICE goes up. And when the spec sells out, ICE goes down. If it really is that simple, then we can all put away our analytical tools and just become very good friends with the speculators, and that will give you the best idea of what's going to happen with price going forward. Anyway, good luck figuring out fixed price. I think basis is a little bit more fundamental, a little bit easier to predict, but we will see. So thank you very much. I hope that gives you a nice little overview of the market as we see it and as it should look in the next 6 months or so. Thank you. Ok, obrigado, Bill. Só fazer um comentário aqui, uma pergunta para o Miguel. Miguel, como é que você está vendo essa questão? Por exemplo, você comentou que você tem uma expectativa para esse mês de 100 mil toneladas de exportação. Como é que está essa questão dos containers para estufamento no Porto de Santos? Olha, Paulo, como eu comentei, ela está complicada. Ela ainda não chegou no problema máximo, porque os embarques dos primeiros meses eles foram mais baixos do que a gente esperava, mas isso tende a aumentar. Então, a gente já está vendo problemas de rolagens, são problemas que cada semana você tem um booking e é rolado. E hoje, se você quiser contratar uma exportação, fazer um booking para um destino como Paquistão, Turquia, esses destinos tradicionais do Brasil,
você vai conseguir espaço talvez só no fim de novembro, dezembro. Você não vai conseguir espaço antes que isso. Então, isso é o que acontece. O ano passado, isso é importante a gente entender, o Brasil conseguiu chegar nesses volumes de exportação porque houve a presença dos navios adicionais, que a gente chama de extra loaders. As companhias de navegação colocaram uma quantidade que eu não sei te precisar nesse momento de quantos navios foram, mas foram muitos. De novembro a dezembro, o Brasil exportou 700 mil toneladas em 2 meses. É uma coisa... Você só consegue tendo navio, tendo container para colocar esse algodão dentro e mandar embora. Esse ano, até onde a gente tem conhecimento, nós não vamos ter extra loaders. Nós só vamos ter os navios das escalas normais e, mesmo assim, como vocês viram pelas apresentações, as companhias de navegação, eles querem tirar esses containers daqui e colocar na China, mandando mercadoria para os Estados Unidos, porque eles ganham 20 a 30 mil dólares por um container. É muito mais do que eles ganham nas outras rotas. Ou seja, você está vendo que eles estão vindo buscar, às vezes, até os containers vazios aqui. Se ele puder, tiver container vazio dando sopa aqui, eles vão embora rápido, o mais rápido possível, e colocam naquele fluxo. Então, já os fretes já aumentaram daqui para a Ásia, daqui para esses destinos, principalmente para Paquistão, Turquia, Bangladesh. Eles aumentaram, eles chegaram a dobrar. Já, essa semana, uma das companhias de navegação anunciou as tarifas para outubro em diante, já o dobro do que eles estavam cobrando. A gente não sabe onde isso vai terminar. Então, o embarque dessa safra, a gente acha que ela vai ser lenta. Ela vai acontecer até julho ou até mais para frente do ano que vem, à medida que nós tenhamos containers disponíveis. Infelizmente, esse é o quadro caótico que nós estamos vendo hoje. Ok. Obrigado, Miguel. E agora eu passo para o Fernando Pimentel, para ele fazer as considerações dele. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu vou pedir o meu amigo Décio para fazer a passagem dos slides, e já, evidentemente, fazendo alguns comentários iniciais, no sentido de que nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação favorável. Temos uma demanda forte, sem dúvida nenhuma, não é excepcional, mas uma recuperação bastante positiva com relação ao que nós vivenciamos há alguns meses atrás, e, ao mesmo tempo, vivenciando uma fortíssima pressão de custos, que encolhe as margens ou corta as margens de uma maneira muito marcante. Então, se o Décio puder passar o primeiro slide, nós temos aí teremos uma visão panorâmica do que está acontecendo no âmbito do mercado. Então, há uma recuperação, como vocês podem ver, com relação a 2020, sem dúvida nenhuma, com uma base bastante prejudicada por conta da pandemia ainda. O vestuário também crescendo, foi o que mais sofreu no período mais crítico da pandemia, mas ainda apresentando números inferiores àqueles de 2019. Um dado muito positivo é a parte do emprego, em quase 100 mil postos formais de trabalho nos últimos 12 meses e 61 mil somente neste ano. O comércio internacional, as exportações crescem, mas crescem muito também as importações, e, neste caso, concentradas nos insumos, fibras, filamentos, todas as matérias-primas que vão ser transformadas em produtos finais. Já no caso do vestuário, estamos no terreno negativo, que abre um espaço para a indústria brasileira que está sendo aproveitado. Estamos investindo, a despeito de você ter uma base, como eu falei, baixa no ano passado, mas um crescimento de mais de 50% na compra de máquinas e equipamentos importados, e os próprios desembolsos do BNDES também apresentando um sinal bastante favorável. Uma indústria têxtil, em linhas gerais, ela precisa, para ficar no mesmo lugar em termos de tecnologia e atualização, investimentos da ordem aí de 6%, 7% da sua receita ao ano. A confecção é menos, 3,5%, 4%, mas vocês vejam a magnitude daquilo que esse setor intensivo em capital, que é o têxtil,
tem que aportar de capital a cada ano para ficar up-to-date em termos de tecnologia. E essa última coluna aqui dos preços evidencia o que eu falei. Os preços da indústria têxtil em 12 meses cresceram 27%, o vestuário 16%, e na ponta do consumidor estamos com 7%. Essa correlação ela mais ou menos reflete o passado, quando tivemos algumas pressões fortes de custos, como foi no período de 2010, 2011, que o algodão subiu bastante, mas esse ano é carregado de outros fatores. É o câmbio, é a crise hídrica, é a custo de energia, do gás, uma série de insumos que têm impactado fortemente a formação dos custos e dos preços das indústrias. Por favor, Décio. Dentro desse contexto, a despeito disso tudo, o último mapa de calor que nós fizemos a pesquisa, que foi do mês passado, desse mês, terá o resultado apresentado na semana que vem, na reunião do Conselho, ele é francamente positivo quando comparado à situação que nós vivíamos um ano atrás. Um ano atrás, 20% das respostas estavam no positivo. Óbvio que depois, com o crescimento do segundo semestre, elas foram se transformando em respostas muito mais majoritariamente favoráveis ao andamento dos negócios. E agora, no mês de agosto, nós tivemos aí 100% das respostas no verde. É claro que isso não representa a totalidade, nem toda a diversidade que nós temos no setor, mas os respondentes indicaram isso. Isso não é que seja uma precisão absoluta, mas nos dá uma orientação sobre o humor e sobre as reais condições do que está ocorrendo na indústria de uma forma geral. Pode seguir, Décio, por favor. E nesse slide subsequente, nós vemos que a produção acima do esperado, comparado com agosto, é bem maior, as vendas, tudo isso mostrando um cenário bastante, digamos assim, promissor. Então, eu diria que esse ano de 2021 ele está praticamente dado, claro que com muitas luzes piscando no painel, já falei, a parte energética, a questão sanitária das vacinas, saúde, temos aí os juros subindo, esses fatores macroeconômicos todos estão acompanhando e também sofrem, mas eu diria que nós vamos terminar aí de uma forma positiva. Pode seguir, Décio. E nós já estamos começando a olhar para 2022. O último dado dos grandes varejistas mostrou aqui, agosto de 21, comparado com 2019 e com 2020, sinais favoráveis, apesar de que nós tivemos aí, em termos de lojas físicas, 57% melhor e 43% pior, mas este pior ele estava muito atrelado à moda feminina e infantil. O mês de agosto é um mês que fortalece a venda masculina, Dia dos Pais. O e-commerce esteve muito bem e, quando comparado com 2019, os resultados também foram bastante positivos e até melhores do que comparando o agosto 21 com o julho 21. Seguindo na trilha da apresentação, para que a gente possa encerrar dentro do prazo solicitado, nós caminhamos agora, pode passar, Décio, por favor, nós caminhamos para esse quadro aqui, que mostra quão eficiente ou quão competente tem que ser a indústria têxtil brasileira, porque, num período de 27 anos, mais de 27 anos, julho de 94 a agosto de 2021, a inflação geral foi de 642%, medida pelo IPCA, e a inflação do vestuário foi de 355%, ou seja, muito aquém da inflação geral, e só foi possível chegar onde nós chegamos com muito ganho de produtividade e competitividade, a despeito de todos esses fatores que têm prejudicado bastante a indústria brasileira. Na sequência, por favor, Décio, nós olhamos já para 2021, mas indo além, indo para 2022, porque 2021, como eu comentei, entendemos que ele está praticamente dado na medida em que não haja nenhum fato relevante que mude essa trajetória. A princípio, não teremos, apesar dessas preocupações que eu citei. E o 2022, por enquanto, é um grande exercício econométrico que nos indica que haverá um sinal positivo na produção, mas aquém da recuperação de 2021 versus 2020, e alguma estabilidade, por assim dizer, na área de exportação, um ligeiro crescimento na importação, porque, na verdade, nós vamos ter um PIB aí, olhando para esse cenário que nós estamos trabalhando,
com um crescimento aí entre 1 e 1,6%, o que é muito pouco a despeito, inclusive, de outras entidades financeiras e outros institutos de pesquisa já estarem indicando um potencial crescimento até abaixo de 1%. Nós, por enquanto, estamos preservando uma visão de acima de 1%, mas olhando muito para o crescimento da taxa de juros, para a inflação, que pode gerar aí um freio a essa retomada que nós estamos vivendo agora, mas, olhando para 2022, o quadro já é de uma certa estabilidade, de um ligeiro crescimento, mas, de novo, acompanhando com lupa, porque 2022, um ano eleitoral, se já estamos aí vivenciando uma série de turbulências nessa área política, eu hoje estou em Brasília, já rodei o Congresso todo, houve um, houve outro, vocês também têm alta representatividade aqui na capital, mas ninguém sabe exatamente o que vai ocorrer. Nós só sabemos que vai ser ruidoso e trazendo incertezas que, evidentemente, afetam o desempenho do consumidor, do investidor, do empresário, de uma forma geral. Então, finalizando esses slides, eu peço que o Décio seguir, nós enxergamos de uma forma geral que o ano de 2021 terminará no têxtil numa posição maior do que 2019, na confecção, apesar de crescer contra 2020, aquém de 2019, 3, 4 pontos percentuais, o varejo, apesar de crescer contra 2020, também ainda aquém de 2019. E por que o têxtil está crescendo mais do que esses dois que eu falei? Porque da produção têxtil, em torno de 60%, vai para o vestuário. E o vestuário sofreu muito na pandemia, inclusive com mudanças de mix. Olhando esses quadros todos que foram apresentados pelo Miguel, por todos que antecederam a ele, está claro que nós temos aí uma discussão sobre tipos de matéria-prima a serem utilizadas a partir de um consumidor que está, digamos assim, empobrecido, e como chegar a esse consumidor com produtos bacanas dentro da design, dentro da tendência, mas com capacidade de ser adquirido por uma população que ainda tem um desemprego alto e que tem uma renda ainda restrita diante desse crescimento do preço dos alimentos, do preço dos combustíveis, entre outros itens que compõem a cesta mais fundamental de consumo das famílias. Portanto, olhando para 2022, que é o que a gente tem que olhar agora, eu diria que o consumo de algodão ele vai ser ligeiramente maior do que vai ser esse ano, à luz dos números que nós estamos projetando. Mas, por enquanto, ainda é cedo, mas temos que trazer esses exercícios para poder dar uma orientação daquilo que nós já começamos a enxergar para o ano que vem. Então, Paulo, eu fico por aqui, eu agradeço e, em qualquer momento, estou à disposição para compartilhar outras opiniões ou considerações que forem necessárias. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Pimentel. Vou passar agora para o Sérgio Benevides, para ele fazer os seus comentários, e, posteriormente, o João Paulo. Boa noite. Boa noite a todos. Conforme falado aí pelo Fernando, a demanda continua forte de fios e de tecidos, os custos também. O mercado como um todo está conseguindo repassar alguma coisa. A gente acredita agora com a abertura de estádios e previsto para outubro de shows, vaquejadas, rodeios, festas e o Natal, deveremos ter um ano muito bom nesse final. No entanto, estamos com muito receio de como vai ser depois do Natal, um receio para 2022. A inflação muito alta, o poder aquisitivo do povo menor. Então, assim, está todo mundo já começando a se preocupar com 2022. Pelo lado, hoje aqui, infelizmente para alguns, mas felizmente para a indústria, tivemos algumas notícias boas, né? Infelizmente para a exportação, falar esse gargalo logístico pode ser, Fernando, que tenha salvado o consumo da indústria nacional, porque se essa logística continuar desse jeito, talvez essas 2 milhões de toneladas não sejam exportadas, caia para 1.800, 1.700, 1.600,
e com a produção de 2.400, 2.350, possa ser que a indústria nacional consiga comprar todo o algodão dentro do Brasil e não precise importar. Porque se não tivesse gargalo e continuar a exportar os 2 milhões, provavelmente a gente teria sérios problemas. Outra informação boa que o Bill passou, parece que o basis atingiu um pico. Então, isso também possa ser que favoreça assim, a questão do preço. Talvez a gente consiga estar no pico de basis. Isso também seria muito bom para os custos internos da indústria nacional. Miguel também falou um pouco disso, que esse gargalo logístico pressiona o basis no mercado na origem e aumenta no destino, em função do frete. Então, talvez isso salve a indústria nacional de não ter a necessidade de importar algodão. Mas os estoques estão muito justos, muito apertados. As ofertas no spot, no mercado, são muito raras para a indústria nacional. Quando tem o basis de 1.000, 1.100 ON ainda. E a qualidade também muito problema de microné, muito microné grosso, resistência às vezes muito baixa, abaixo de 27. Quando surge um lote de imediato, são com baixa qualidade aqui ainda. Aí, quando surge lote bons, os preços são acima de 1.100, 1.200 ON. No entanto, com 38% do beneficiamento até agora, possa ser que a gente tenha melhores ofertas a partir de outubro em diante, quando o beneficiamento do Mato Grosso deverá entrar na casa de 50%, né? Então, a gente tem um cenário melhor de oferta de algodão para o mercado interno, infelizmente, com essa crise logística mundial, e talvez a gente tenha menos problema na entre-safra, que vai ser o grande problema do abastecimento da indústria nacional. Então, talvez a gente consiga se salvar. E, mais uma vez, um alerta sobre a necessidade de planejamento para as indústrias, né? Quem tem compras on-call, compra de uma maneira geral, está menos pressionado do que quem fica no mercado spot pagando esses preços aí. Então, dentro de um contexto geral, existe uma certa otimismo para vendas de fios e tecidos até dezembro e um receio muito grande para 2022, uma pressão de custo também muito forte. E a questão hídrica, energética também pode ser ainda um fator comprometedor de produção. Se realmente for não chover, a gente pode ter uma certa redução de demanda de energia e, por conseguinte, uma redução de produção. Isso vai afetar muito no PIB também, e isso é um caso muito sério para o Brasil. Ok, então, obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar agora para o João Paulo e, posteriormente, o Menegatti faz as suas considerações aí sobre as 3 palestras que sucederam a ele e questionamentos. João Paulo, obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite da gente falar. Eu tenho, vamos dizer, muito dos comentários que a gente ouviu até agora, vamos dizer, complementa um pouco o que eu estava pensando em falar para vocês, mas eu acho que a grande preocupação que a gente está sentindo no mercado interno, como o Sérgio falou, era a questão do desabastecimento para as indústrias locais. A gente sempre falou que nunca acreditou que faltaria algodão aqui, que o quadro de suprimento poderia ser apertado, mas que no final o algodão sempre aparece. Então, o que a gente está sentindo, está vendo agora no mercado, a gente está tendo muito pouca oferta às vindas dos produtores, porque basicamente o que está vindo para o mercado de oferta são os algodões que foram beneficiados e não se encaixam nos contratos já feitos. Os produtores estão dando preferência para cumprir os contratos existentes para depois oferecerem
ainda mais em função das dúvidas de produtividade, etc. Então, primeiro querem garantir o cumprimento dos contratos para depois virem com ofertas novas no mercado. Por isso, Serginho, que talvez alguns lotes que vocês tenham recebido como oferta sejam de algodões de qualidades com problema de micronero, de resistência, alguma coisa assim, que não se encaixam nos contratos de exportação. Por outro lado, a diferença do basis que a gente está vendo do algodão importado para o algodão nacional, se você for olhar hoje o algodão americano, que possivelmente seja o algodão mais competitivo para você importar no Brasil, ele não vai vir com menos de 1.200, não, como o Bill colocou, 1.500 custo de frete, quando a gente fala no algodão brasileiro, na faixa de 600 posto porto, sem considerar a diferença tributária e nem os custos de você internar o algodão aqui, custo logístico para tirar do porto e colocar na fábrica. Então, se a fábrica hoje ela consegue comprar o algodão brasileiro, continua sendo o algodão mais barato disponível no mercado para suprir a fábrica brasileira. E com esse aumento, vamos dizer, esse problema logístico, concordo com o Sérgio também que isso, vamos dizer, de uma forma torta, vem ajudar um pouco a situação da indústria nacional, porque a trading tem condições de falar, bom, então eu vou correr o risco logístico de eventualmente fazer uma substituição de origem dos contratos que ela tem e entregar o algodão americano, o indiano, ou qualquer outra origem para o seu comprador e liberar o algodão que ela tem contratado aqui para o mercado interno. Isso também somado aos 20%, 25% que ainda estão na mão dos produtores que vão vir para o mercado, sei lá, daqui a 60, 90 dias, sei lá, quando os contratos de exportação já tiverem sido cumpridos. Então, eu acho que, no momento, a dúvida é em que momento esse algodão vai vir para o mercado, mas que ele virá para o mercado e que a gente vai ter a segurança do abastecimento do mercado interno, nós não temos dúvida. Então, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Muitos dos comentários já foram feitos antes. Obrigado, Paulo. Okay. Vou passar para o Menegatti para ele fazer as considerações sobre os questionamentos. Menegatti, boa noite. Boa noite novamente a todos. Eu quero ser rápido, como sempre, mas eu quero lembrar algumas coisas que a gente deixou de comentar. Nós ouvimos tantas coisas importantes e necessárias, mas eu quero dizer e lembrar, o mercado doméstico, a indústria nacional, sempre foi nosso maior cliente. Claro que não vai faltar algodão para a indústria nacional, mesmo com essa safra pequena em quantidade, pequena em qualidade, né? E com bastante problemas, né? Nós plantamos fora da época, nós tivemos um clima completamente adverso, nosso algodão sofreu muita chuva, depois muita seca, depois muito frio, né? Então, de uma safra lá atrás que nós colhemos 3 fardos, essa nós estamos colhendo 2, né? Então, a diferença da oferta é bastante grande. Mesmo assim, creio eu que de jeito nenhum vai faltar algodão para a indústria doméstica, que se beneficia até que, enfim, merecidamente, sobrevivemos durante 20, 30 anos nessa angústia, e agora os importados pagam mais para virem e o exportado paga mais para ser exportado, no caso, o algodão. E, obviamente, nós não vamos passear, botar algodão para passear em container, que é o mais caro hoje na nossa cadeia. Nós não vamos levar algodão para lá e trazer algodão para cá nesses custos de container. É claro que essa conta vai chegar. Quero lembrar também que os preços das outras mercadorias agrícolas têm uma importância muito grande na tomada de decisão do que o produtor vai plantar. De forma que, para a próxima safra, nós não recuperaremos toda aquela área plantada que nós tivemos lá atrás, 2 anos atrás, porém, vai ser maior que esse ano que passou. Nós temos agora o clima se mostrando bastante mais amigável, já choveu e vai chover,
temos uma expectativa, um prognóstico bastante interessante, e creio que a gente vai, para a próxima safra, recuperar aí metade da área perdida, ou 35% da área que nós perdemos, e creio que a produtividade voltará a nível normal, porque essa safra que passou foi um desastre, né? Mas veja bem, nós temos problemas sérios de qualidade, e quanto ao basis, o algodão de qualidade vai ser muito escasso no nosso dia a dia, aqui especialmente dentro do Brasil. E nós estamos vendo, não vai faltar algodão, mas nós temos que nos adaptar, nós temos que usar a criatividade, nós temos que extrair do algodão que nós temos o máximo que ele pode oferecer dentro da nossa indústria. Nós podemos fazer isso. Nós, na indústria doméstica, estamos trabalhando com folga na qualidade, nós precisamos ajustar um pouco mais, repetindo, extrair do nosso algodão disponível o máximo que a gente pode conseguir em eficiência, sem comprometer os nossos produtos. Eu acho que nós temos um bom espaço aí para fazer isso, né? Então, eu gostaria de parabenizar o Fernando, né, que fez uma explanação bastante interessante, o Sérgio Benevides, que são da indústria, e eu concordo plenamente. Nós estamos colhendo o fruto de termos sobrevivido durante tantos anos nessa guerra que nós sofremos, naquele período do dólar barato e das importações bastante facilitadas. Mas eu creio que bons tempos virão para a indústria nacional. Os produtores estão num momento bom, eles podem escolher, não só os produtores brasileiros, mas os produtores do mundo inteiro, eles podem escolher o que plantar. Nós temos os produtos agrícolas voltando perto do seu valor. Os preços dos produtos agrícolas, que foram por décadas aviltados, estão se aproximando do seu verdadeiro valor. Valor é uma coisa, preço é outra. E isso faz com que, lembro novamente, os preços de soja e milho, especialmente, que são os principais produtos concorrentes em área do nosso algodão, e também em boa parte do mundo, eles estão puxando a área plantada para esses produtos em detrimento da área plantada do algodão. Obviamente, a correlação de preço terá que ser estabelecida. Eu creio que nós temos que se preparar para o algodão acima de $1. Caso não venha, nós estamos preparados, mas a composição, o que a conjuntura nos apresenta, os preços desses outros produtos, levando o algodão a ser produzido ano a ano um pouco abaixo do consumo, e esse consumo se recuperando de forma forte, a curva de preços de algodão, a curva de demanda, a curva de oferta de algodão, a curva de preços de algodão será muito parecida com as curvas de preços, oferta e demanda de soja e milho. E quero deixar assim a minha participação, Paulo, vendo com excelente olhos a próxima safra. Essa que nós estamos vivendo, daqui 4, 5 semanas, o beneficiamento praticamente vai estar no fim. Nós vamos saber com bastante precisão o tamanho da nossa safra. Que digo de passagem, repetindo, né? Grande quantidade de problemas de qualidade, pouco volume e uma safra curta. Parece que essa dificuldade de exportar talvez vai nos ajudar um pouco. Era isso que eu tinha. Para finalizar, eu acho que os bases para o algodão bom, especialmente no mercado interno, serão caros mesmo. Eles serão acima de 12, de 15 centavos. Era o que eu tinha que dizer e muito obrigado, Paulo. Te devolvo a palavra. Ok, obrigado, Menegatti. Bom, senhores,
foi muito boa, principalmente as colocações do Thomas, preocupações políticas na China, a do Miguel, com os problemas de container, a gente tem que se preparar com esse problema, mas também nós temos que nos preparar para os problemas que o agricultor está enfrentando agora, certo? Para a produção das próximas safras que vão vir. Nós estamos tendo dificuldade de insumos, tanto de defensivos como de adubos, né? Justamente por causa desse problema de containers da China e de outros locais, né? E navios, essas questões de navios, está tendo dificuldade para chegar adubos para o plantio, né? Já começou a ter escassez desse tipo de produto, então quem comprou bem antecipado e já teve o seu produto colocado na lavoura, meus parabéns, mas quem deixou para tomar a decisão um pouco mais agora vai ter muita dificuldade, então nós podemos ter algumas coisas de quebra de produtividade por falta de adubos. Além disso, vamos ter problema com insumos como defensivos, que também o grande fornecedor mundial da matéria-prima dos princípios ativos é a China, né? E não é só uma questão também de container, de custo, de valor, mas também uma questão de produção, que eles diminuíram a produção lá por várias questões e vários problemas. Então, isso tudo o produtor está enfrentando. O seu custo vai aumentar em muito e, ainda assim, vai ter problemas que alguns insumos vão faltar na hora da sua aplicação. Então, isso pode acarretar muitos problemas ainda para nós, né? Então, isso é todo um cenário que nós vemos. Essa safra ela vai ser, sim, menor. Nas outras webinários, eu estava falando em um número próximo a 5% de produtividade, né, com uma área de 970 mil hectares. A área de 970 mil hectares se confirmou, mas a produção ela veio a 1.570.000 toneladas. Essa é a expectativa dessa safra para a safra 2021, que nós estamos colhendo. Então, para quem tinha uma perspectiva de 1.700.000 toneladas, nós vamos para uma safra de 1.570.000 toneladas. Ok? Numa forma geral, nós acreditamos que a safra brasileira vai ser na faixa de 2.317.000 toneladas a nível Brasil, né? E para o ano que vem, nós temos uma perspectiva de uma área de 1.070.000 hectares, ou seja, nós vamos ter um acréscimo de 100.000 hectares de área de algodão, podendo aumentar essa área conforme agora o desenvolvimento do plantio da soja. Se nós conseguirmos colocar o plantio da soja já em marcha avançada no mês de setembro agora, a partir do dia 15, que algumas regiões já receberam chuvas suficientes para fazer o plantio, essa área pode aumentar para cima e talvez nós chegaremos a 1.130.000 toneladas, como foi na safra 19 e 20. E a expectativa de produção dessa safra de 1.070.000 toneladas, tudo indica que vai ser uma boa safra, e a expectativa é 1.926.000 toneladas para a próxima safra Mato Grosso. Realmente, nós tivemos uma perca grande de produção por vários fatores, e o Menegatti disse muito bem aqui, falta de chuva no começo, chuva demais no meio, falta de chuva no final e ainda frio demais no final também, que acaba atrapalhando a cultura do algodão na abertura das bolas e atrasando a colheita, qualidade, e algumas bolas de algodão até nem abrem por causa do frio. Então, era isso, de forma geral, para complementar. Muitos desafios, tanto da parte da indústria doméstica, como para exportação e como para nós, produtores, também. Nós temos muitos desafios para enfrentar, certo? Eu acho que todos nós temos que pôr a cabeça, pensar
correr atrás de alternativas, não nos deixar esmorecer por causa disso, mas eu acho que nós temos aí um grande desafio, temos que enfrentá-los. E dentro dos grandes desafios sempre surgem as grandes oportunidades. Esperamos que no final desse grande desafio que nós temos para enfrentar, consigamos chegar a grandes oportunidades, tanto para a indústria doméstica, como para a exportação, como para nós produtores de algodão e para os produtores de uma forma como todos. Seria isso. Eu vou passar a palavra um por um. Gostaria de, conforme foi a cronologia da fala, cada um se despedisse nessa webinar. Bom, já que o Thomas não está presente, então eu começo. Queria agradecer a todos o convite mais uma vez. Como sempre, a gente recebe informações de toda a indústria, muito importante, muito interessante para o nosso dia a dia. Espero que todos tenham aproveitado esse tempo para passar com a gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Likewise, as ever, thank you very much. It's always a pleasure presenting on this live stream. And as it's 1:30 in the morning in the UK, I'm going to make it very brief. Thank you. Paulo, eu vejo que nós temos que fortalecer essa relação. Poucos países do mundo têm a capacidade de estruturar esse conjunto de instituições como a BIT, a Brapa, a ANEA, trabalhando e interagindo, trocando informações. Nós também temos um forte vínculo com o varejo, assim como vocês. Então, vamos aproveitar para superar esses desafios a partir dessa sinergia entre os vários segmentos que compõem essa vasta rede de produção e de distribuição. Então, parabéns pelo evento, parabéns e obrigado pelo convite. Paulo, obrigado pelo mais um convite. Só para deixar claro que a indústria nacional, mesmo com esse gargalo logístico, ainda vai precisar importar algodão, porque a conta está muito justa. Então, assim, é necessário a gente ter essa outra janela para importar algodão entre safra, porque está muito apertada a conta. Tá bom? Obrigado a todos. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar. É sempre um prazer trocar ideias com todos, com debatedores tão ilustres. Então, muito obrigado e boa noite a todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Muito obrigado, meus amigos, pelo aprendizado que vocês sempre direcionam a gente. Muito obrigado pelas informações. Vamos em frente, vamos seguir trabalhando. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite. Okay. Bom, deixaria aqui como sugestão para a próxima webinar, onde nós nos reuniremos, no dia 9 de dezembro, certo? Seria, acho que uma quinta-feira, já teria saído o relatório do USDA, né? E 9 de dezembro nós temos aí confirmações mais firmes com relação ao plantio da safra 21-22. Por mim, de acordo. Perfeitamente. Então, fica marcado dia 9 de dezembro, a próxima webinar. Boa noite a todos, eu agradeço aí o empenho de todos, a qualidade, conseguimos cumprir aí 1h30. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um abraço a todos até dia 9/12. Obrigado. Muito obrigado a todos, aos participantes e aos palestrantes. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.